Gente, gostaria de agradecer, né, a Zica, as meninas do CRAS e também o pessoal da escola, né, as diretoras, coordenadoras que estão sempre com a gente, o pessoal das empresas que estão aqui. Agora, para dar início, eu vou chamar aqui na frente a doutora Carla, a enfermeira Natália e o presidente Alex, enfermeiro também. Por favor, podem subir. Boa tarde a todos, a todas, né? Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar com vocês. De cara, eu já vejo a minha secretária, a dona Santina. Parabéns pelo trabalho. Eu sou uma pessoa que, quando eu tenho a oportunidade de agradecer o trabalho e o empenho, eu gosto de fazer isso pessoalmente e para todos saberem. A senhora faz um trabalho muito bom no nosso município. A maneira com que a senhora demonstra essa preocupação faz com que todos nós estivéssemos aqui hoje. Parabéns. É fruto do seu trabalho. Parabéns, Santina. Gostaria de, em nome da primeira-dama, Fernanda, agradecer todas as presentes, todos os presentes. Gostaria de agradecer muito os nossos servidores, em nome da nossa diretora Iraci, tá? Nossa coordenadora da Escola do Parlamento. Eu estou vendo aí bastante munícipes aqui envolvidos, né? Foram convidados pelo CRAS, pela Câmara, pela Saúde. Então, é uma tarde muito boa. Eu estou vendo profissionais da saúde aqui, a doutora Eveline, que deu uma palestra maravilhosa esses dias atrás. E, gente, não vou me estender. Vamos aproveitar e vamos pegar um pouquinho do que esses profissionais maravilhosos têm para nos oferecer. Obrigado, viu, Natália? Obrigado, doutora Carla, por estarem aqui hoje. Tá ok? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiramente ao Alex, nosso presidente aí da Câmara, pelo convite para estar falando com vocês desse assunto tão importante. Agradecer e estou vendo que a parceria entre a educação, a Prefeitura e a Saúde deu muito certo aqui hoje com os presentes. Tá? O pessoal do CRAS fez uma parceria também para poder trazer o pessoal para a gente conseguir levar essas informações. Tá? Eu agradeço novamente a presença de todos. Espero que a gente consiga que vocês levem para casa a informação que a gente precisa para combater e prevenir o câncer de mama. Obrigada. Boa tarde a todos. É um grande prazer, né, estar aqui. Eu falo que, quando eu tenho essa oportunidade, recebo esse convite para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o cuidado à saúde, né, eu falo que eu volto muito aonde tudo começou, né? A minha parte da formação, que a gente é formado como profissional de saúde. A gente entende, quando nós estamos estudando, né, como estamos lá na graduação, que muitas vezes o processo ele tem que ser tratar de doenças e curar doenças, e, na verdade, a gente, com o nosso caminhar, nós vemos que é bem diferente disso, né? Que, além de cuidar de doenças, já nós temos a grande responsabilidade de promover e prevenir, né, todas essas doenças. Então, eu agradeço a oportunidade, né, do presidente da Câmara, Alex, por estar aqui, a secretária Santina, por também ter feito esse convite para que eu tivesse essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês como um tema tão importante. Já agradeço a presença de todos, a primeira-dama pelas palavras, né, também a Natália e o Alex, e a gente acho que já podia dar uma começadinha no bate-papo. Então, tá bom, vamos lá? Como a primeira-dama falou, né, que quando nós diagnosticamos, né, em momento oportuno, né, a maioria dos nossos cânceres, o câncer de mama é um dele, e tem, na verdade, testemunho para contar, né, eu sou a prova viva disso. Né? Então, eu tive câncer de mama com 36 anos de idade. Hoje eu tenho 49. Né? Estou prestes a fazer 50 anos. Então, já é uma jornada, já passamos, né, dos 10 anos aí de diagnóstico. Então, isso traz, na verdade, que não está escrito, não é
né, vamos conversar sobre isso e falar coisas que não acontecem. Pelo contrário. Então, por isso que a motivação cada vez mais é que a gente possa prevenir o câncer, porque hoje, diferentemente do que eu vivenciei durante a minha faculdade, a minha formação, que nós tínhamos até cirurgias mutiladoras de mulher, né, ou seja, que perdiam músculos, tanto a mama quanto a musculatura, tudo hoje, graças a Deus, né, nós temos a parte oncológica como sendo um diferencial aí da evolução da ciência e podendo realmente nós poder, né, além de curar, trazer cada vez menos, na verdade, desconfortos, né, ou realmente necessidades cirúrgicas extensas, que é muito raro que aconteça. A gente consegue, né, fazer cirurgias e depois reconstruções que traz essa autoestima e continuam aí essa, né, a vida da mulher, que é tão importante, porque, querendo ou não, né, faz parte, é um órgão que faz parte, né, as mamas. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de câncer de mama. E acho que eu vou ficar longe e não vou conseguir mudar, talvez. Agora foi. E aí a gente, né, definir, né, e aí de uma forma que todo mundo possa entender, né, longe de nós usarmos aqui muitos termos científicos, o que eu for utilizar, eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês de uma forma que se aproxime. E aí o que a gente tem como, né, a definição é que o câncer de mama é uma doença que ocorre devido à perda da capacidade das células de limitar e controlar o seu próprio crescimento, multiplicando-se rapidamente e sem controle. A maioria dos tumores, né? Benignos, a gente sabe que é proliferação, mas ele tem uma autorrestrição. Agora, quando a gente fala de tumores malignos, a gente sabe que eles realmente, inclusive, causam não só crescimento no local, mas eles se espalham pelo corpo, que é o que a gente chama de metástase. Então, isso é o que a gente chama, né, o que é uma definição do câncer. E por que é importante falar, né, do câncer de mama? Acho que a minha palestra aqui, todo mundo já deu um pouco de spoiler, né? Mas aí a gente, na verdade, ressalta essa oportunidade de falar que o câncer de mama é uma das maiores causas de morte em mulheres, não só no Brasil, mas no mundo. Apesar de ser uma doença com alta chance de cura desde que descoberta do início. Ou seja, se prevenirmos, nós conseguiríamos mudar essa estatística. O que traz, na verdade, né, essa dificuldade ou essa percepção de que, vamos deixar como acontece, eu ouço isso muito dos antigos, mas eu ouço muito das pessoas mais novas também. Quem procura, acha, né? Não tem isso que os antigos falam? Para que eu vou fazer exame? Quem procura, acha, né? Pessoal, tem que achar. E quanto mais cedo nós acharmos, é curativo. Vocês sabem o que é ser curado de um câncer? Porque, quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que a gente pergunta é: vou viver até quando? A minha crise maior, quando eu recebi o diagnóstico, foi saber se eu ia estar, era setembro, eu queria saber se eu estaria viva no aniversário da minha filha, em março do ano seguinte. A gente só pensa em morte. Né? E por isso que, muitas vezes, a gente tem essa fobia de quem procura acha, porque, né, se eu souber, eu sei que eu tenho uma sentença de morte. Não. Pelo contrário, hoje, cada vez menos, o ter o câncer é uma sentença de morte. Lógico, se nós procurarmos isso de uma forma precoce. Não adianta, né, deixar e cobrir, né, não vai sumir, né, se colocar e falar assim, não, eu não vou, porque em algum momento ele vai. Não vai. E quanto mais nós tivermos essa predisposição de nos prevenirmos, maior chance dele ser curativo. E o que devo fazer para prevenir? Então, são coisas importantes aí que a gente pode responder já, né? Cada um vai sua autoavaliação aqui. Conhecer o risco, fazer exame de rotina, mamografia a partir dos 40 anos, para uma das sociedades, mas pelo Instituto Nacional de Câncer, que é o nosso norteador do Ministério da Saúde, ele norteia a partir de 50 anos, eu vou explicar um pouquinho o porquê. Saiba o que é normal para você, conheça as suas mamas e escolha hábitos saudáveis. Então, já estou dando aqui, né, um spoiler da gente começar a prestar atenção o que eu posso fazer diferente. Porque, quando a gente fala, né, dos fatores de risco, a gente já precisa ver assim, será que eu me enquadro em algum deles? Será que eu posso fazer alguma coisa para prevenir, né, uma possibilidade de ter o câncer de mama?
Quais são os fatores de risco, então? Sexo feminino. Existe câncer de mama masculino? Existe. Então, se vocês tiverem, né, companheiros, irmãos, alguém da família que tem alteração, algum nódulo na mama, por favor, peçam para procurar imediatamente o médico. Porque existe, sim, câncer de mama masculino também. Mas, na grande maioria das vezes, 99,8% dos casos, a gente está falando, né, que o sexo feminino é o de maior risco. Idade. Maior que 55 anos. Carla, mas você falou que você tinha 36 anos quando você teve o diagnóstico? Né? Nós temos, sim, né, muitas mulheres que desenvolvem o câncer de mama precocemente, mas não é a maioria da população. Então, o ponto de atenção é, a partir dos 55 anos, eu tenho que me cuidar cada vez mais. Tá? Menarca precoce, ou seja, poxa, vocês falam muito assim, né? Quando eu recebo vocês lá no consultório, eu falo assim, eu menstruei mais cedo, quer dizer que eu vou parar de menstruar mais cedo? Isso está muito relacionado à quantidade de menstruação. Aqui nós estamos falando de menstruar mais cedo, estar, né, na verdade, exposta principalmente a alterações hormonais, caso sejam alterações aí que os receptores tumorais estejam relacionados a estrógeno e progesterona. Não são todos os cânceres que têm esses tipos de receptores, mas aqueles que têm, quando a gente está falando de menarca precoce, a gente tem uma exposição um pouco mais a essa parte hormonal. Menopausa tardia, né, após os 50 anos. Ai, nossa, eu menstruo até os 55, né? Tem pessoas que menstruam, tem pessoas que param com 45. A média populacional hoje, né, nossa, é 47, 48 anos, e a gente também está observando, assim como teve uma época que a gente observou muito menarca precoce, a gente também vê menopausa um pouco mais tardia. Então, quanto mais tardia tiver, também maior exposição à parte hormonal, e se tiver receptor ali, pode ser um dos predisponentes. Nuniparidade, sem filhos, primeira gravidez após 30 anos, e aí a gente, né, ninguém está aqui dizendo que preciso, né, muitas vezes, se não é uma opção engravidar, né, ninguém está falando que precisa engravidar para prevenir, né, a gente só está colocando uma constatação. Isso quer dizer o quê? Que se você não teve filhos, né, e que você, na verdade, teve uma gravidez um pouco tardia, que você também faça uma prevenção, né, mais adequada, que acompanhe de uma forma um pouco mais consistente aí com o médico, tá? Mas ninguém está dizendo aqui, né, para fazer outra na autoavaliação, isso não conta, tá, gente? É só para que, tendo isso, me enquadro aqui, eu tenho que procurar o ginecologista e fazer meus exames de rotina. Reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se prolongada por 5 anos, e eu vou, né, pegar essa oportunidade para que a gente desmistifique um pouco em relação à terapia hormonal, né? Porque antes, há uns 20 anos atrás, né, quando eu já tinha acabado de me formar tudo e terminar a residência, terapia hormonal era para todo mundo vai ficar linda, né? A gente não vai envelhecer, não vamos ter osteoporose, não vamos ter dor no corpo. Só que teve um movimento muito grande de terapia hormonal, quando quisesse começar e até quando, né, na verdade, morrer. Hoje não existe mais isso, né? Então a gente teve screenings importantes que mostram que terapia hormonal ela é muito eficiente quando bem indicada. E o que quer dizer isso? Quando sinais e sintomas comprometem a qualidade de vida do paciente. Hoje ninguém toma mais hormônio para ficar sem ruga, para não ficar, né, ter uma osteoporose, para talvez ter ter um envelhecimento um pouco mais tardio. Terapia hormonal não é para isso, tá? Hoje nós não entramos mais para isso, a não ser para pacto de qualidade de vida, um tempo limitado e acompanhamento bem de perto com o ginecologista. Exposição à radiação ionizante em idade inferior a 40 anos, a gente sempre cita um pouco isso, porque, na verdade, as pessoas acham que qualquer exposição a raios ionizantes ela é totalmente inócua. Não é. A partir do momento, lógico, muitos nós
Nós precisamos fazer exames, mas exames desnecessários, né, que têm radiação ionizante, não é, né, assim, é totalmente inócuo, né, ou tem exposição por outros motivos a ionizantes, então a gente sempre tem que ser um sinal de alerta, e isso está dentro da literatura e a gente precisa citar. Não é totalmente, nós não nos expomos assim com tanta frequência, tá, para que a gente possa ser um ponto de atenção, mas é importante falar. Ingesta regular de bebida alcoólica, mesmo em bebida moderada, né, mesmo em quantidade moderada, a bebida alcoólica é um fator predisponente, tá? Obesidade, principalmente na pós-menopausa, e sedentarismo. E aí tem coisas que eu falei aqui que a gente pode mudar, né? Sedentarismo, né? Alimentação saudável, a parte de sobrepeso e obesidade, que, lógico, está relacionada, muitas vezes, com certeza, pode ser alterações outras, né, inclusive hipotiroidismo, outras doenças, mas, muitas vezes, nós conseguimos melhorar esses, né, determinantes aqui, como alimentação saudável e exercício físico. Então, coisas para a gente pensar. E o que se fala sobre genética, né? Acho que eu estava ouvindo um pouquinho ali, né, que perguntam, né? Vou só mudar, inverter aqui para vocês entenderem o que nós vamos falar. Fui? 80% das mulheres com câncer de mama não possuem histórico familiar. Isso é importante nós sabermos, tá? Por quê? Não tem ninguém na minha família com câncer de mama. Na minha também não tinha. Mas eu tive câncer de mama. Muitos outros já ouviram essa história, mas ninguém, eu sou a primeira da família. Muitas vezes nós somos o caso índice, que a gente fala, né? Nós somos a primeira a ter. Então, coloquei esse primeiro para que a gente se atenha a outros tipos de predisposição. Tá? Mas a maioria dos cânceres de mama não estão relacionados com a parte, tá, familiar, genética. Tá? E aí, quando a gente fala de genética, acho que vocês lembram, muitas são mais novas, mas muitas já ouviram, né, que se acompanham aí a mídia, a Angelina Jolie, né, a Angelina Jolie, né, que tirou as mamas, né, e tirou os ovários, e aí isso causou, né, na mídia aí repercussão, será que ela exagerou, será que ela não exagerou, né? Na verdade, ela tinha um histórico familiar e ela fez, né, a investigação genética de BRCA1, BRCA2, que são, na verdade, mutações que, se acontecerem nesses genes, você tem grande predisposição a ter o câncer de mama. Só que a grande maioria de nós, eu ainda não fiz o meu, né, porque eu fiquei muito preocupada, eu tenho uma filha, né, e aí a minha dúvida era, se eu fizesse, tivesse positivo, né, o que eu ia fazer com tudo. Agora que ela está atingindo a maioridade, que a primeira coisa que ela perguntou, depois que eu expliquei, né, que quando é criança a gente vai falando aos pouquinhos, né? E aí, outro dia, ela virou e falou assim, mãe, por que você não fez o teste genético? Eu falei, olha, filha, naquele momento, né, eu ia, talvez, criar uma ansiedade, porque você também não poderia estar fazendo, porque sempre se faz no caso índice. E, se fosse positivo, eu ia ficar muito, né, dentro de uma superproteção que talvez não seria o indicado. Então, hoje, que você tem maturidade, a gente pode conversar sobre isso, então, provavelmente, eu vou estar fazendo o meu caso. Isso é indicação. Tem mulheres que não têm escolha, tem que fazer naquele momento, até por causa de prognóstico. Tá? No meu caso, eu fiz o tratamento, não precisei fazer, mas agora eu vou fazer em relação, principalmente, a pensar aí na minha filha e, né, talvez nas filhas dela. As mutações são raras, devem ser investigadas principalmente em pacientes jovens, por isso que é uma parcela da população, mas que requer atenção, e mulheres com mutações desses genes apresentam 80% de chance de ter, em algum momento na vida, a expressão realmente do câncer de mama, motivo pelo qual a Angelina Jolie fez a mastectomia e a oforectomia bilateral, porque, no caso dela, era positivo, e ela fez, devido à idade, devido a todas as circunstâncias, foi optado por isso.
Tá? Então, são coisas muito específicas, pontuais, mas vale a pena falar para que, quando sai na mídia, aí, as pessoas não entendem nada e falam assim, o que está se falando sobre isso? Então, foi um caso muito falado e, hoje, as pessoas, na verdade, conhecem o BRCA1 e o BRCA2 por causa dela. E aí, quais são os riscos, né? Quais são as mulheres com alto risco para desenvolver câncer de mama? Então, recapitulando, nós falamos que a maioria das mulheres que têm câncer de mama não necessariamente tem história familiar. Aquelas que têm história familiar estão relacionadas a alterações de mutação do BRCA1 e BRCA2, mas existem fatores predisponentes que a gente precisa ficar atenta. Então, quem tiver mulher com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, mãe e irmã com diagnóstico de câncer de mama abaixo dos 50 anos, ou seja, minha filha já tem que ter esse cuidado. Câncer de mama bilateral ou em ovário, em qualquer faixa etária, e mulheres com história familiar de câncer de mama masculino, são aquelas que nós consideramos de alto risco, né, para poder ou ter, na verdade, um acompanhamento um pouco mais, né, efetivo e mais próximo do ginecologista, porque elas são de alto risco para desenvolver o câncer. Quer dizer que elas vão desenvolver? Não. Eu posso mudar essa história? Se não for mutação genética, posso. Como? Lembra que eu falei dos fatores de risco? E alguns que a gente muda, a parte né, da gestão de bebida alcoólica, a parte de sedentarismo e a parte, principalmente, de exercício físico, né, e alimentação saudável. Tá? Então, esses são pontos de atenção. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês que, quando a gente chega lá, e quando eu faço a mamografia, isso muda quando a gente tem antecedente de, talvez, predizer. Lembra aqueles 40 anos que a gente falou lá da Sociedade Brasileira? Né? Então, muitas vezes, a gente começa a investigação um pouco mais cedo para essas mulheres. E aí, aqui, desformou. Mas, enfim, vou falar um pouquinho para vocês sobre os 12 sintomas do câncer de mama. Então, quando a gente fala, e eu acho que, né, a Natália vai falar um pouco mais para vocês né, de se conhecer, do fazer o seu exame da mama, a gente não só no toque, mas a gente tem alguns sinais e sintomas que é importante nós observarmos. Tá? Então, a gente tem um deles. Tá? A gente traz essa pera, e é como se fosse um limãozinho, porque, quando está próximo, vocês conseguem ver, né, que eles podem ter um abalamento. Então, se eu estou vendo a minha mama ali no espelho, de repente eu vejo que tem um abalamento, ou seja, tem alguma coisa que cresceu aqui, não tinha antes, né? Preciso saber o que está acontecendo. Alteração na pele, que a gente fala como se fosse uma casca de laranja. O que é uma casca de laranja? É uma mama que tem uma pele, vocês vão ver uma foto aqui, que ela fica toda enrugadinha, um pouco mais avermelhada. Isso a gente chama, eles falam pó de oranje, que é, na verdade, a casca de laranja, que é uma alteração da pele muito característica que a gente também nós precisamos ficar atentos. Saída de secreção mamilar. Nossa, está saindo, tanto espontaneamente, muitas vezes da expressão. Né? Não é para que todo mundo fique precisando, né, fazer a expressão mamilar. Não é isso. Mas, se você saiu, teve uma secreção, quais nos chamam a atenção? É aquela cor de leite? Essa pode ser alteração, né, que a gente chama de hiperprolactinemia, um hormônio que pode produzir. É aquele amarelo esverdeado? Não necessariamente. Tem mulheres que têm alterações inflamatórias do ducto mamário, que pode ser essa secreção. Agora, se ela tiver sangue, e se ela for clarinha, que nem eles falam que é água de rocha, ou seja, aquela água transparente, límpida, tanto uni quanto bilateral, mas principalmente unilateral, é sempre importante que nós façamos a investigação, porque muitas vezes a pessoa fala assim, só tem de um lado, se não tem no outro, está tudo certo. Não. Tanto uni quanto bilateral, precisamos ter uma atenção sobre isso. Tá? Aí a gente fala também um pouco sobre a protusão, que a gente fala, e que é qualquer alteração que a gente tenha. E a retração, desculpa, que eu estou ali lendo, tentando lembrar que estão ali as outras duas, é a retração. Tem pessoas que já nascem e evoluem a mama com retração mamilar, ou seja, o mamilo já é invertido, inclusive tem dificuldade para amamentar. Mas tem mulheres que têm o mamilo protuso
e, de repente, ele começa a ficar invertido. É um sinal de alerta. Ou, ao não ser o abaulamento, que eu falei para vocês, tem mulher que começa a afundar a pele, fazer um processo de retração, que a gente chama. Esse processo também é um sinal de alerta. Depois dessa evolução, tanto do abalamento quanto da retração, isso é o momento inicial, a hora que eu vejo assim, tem alguma coisa errada. Só que, infelizmente, nós pegamos muitas mulheres com esse medo de saber se é câncer ou não, com lesões já ulceradas. O que é isso? É quando está totalmente machucada a mama. Ou tem retração, ou seja, está tudo grudado lá no músculo e nos ossos da nossa caixa torácica, ou elas estão muito abauladas, mas já com lesões vegetantes. Lembra que eu falei que o câncer é a proliferação das células de forma, né, desordenada? Então, tem mulheres que chegam já com lesões que a gente fala assim, poxa, antes era um abalamento, uma retração, e agora chegam com uma lesão que, muitas vezes, nesse caso, não necessariamente é curativo. Então, atentem-se, conheçam a sua mama. Né? Quando a gente fala de autoexame, não quer dizer que nós vamos predizer se nós temos, né? Se tiver alguma coisa, eu consigo predizer muito antes? Não, eu vou contar um pouquinho a minha história. Mas quer dizer que, se eu conheço a minha mama e eu ver que tem alguma coisa alterada, que eu procuro imediatamente. Então, o que aconteceu comigo? Eu fazia, né, meu autoexame, de vez em quando eu estava assistindo televisão e estava fazendo a palpação da mama, mas, de repente, eu falei assim... Né, a gente tem um pouquinho que é mais... Né, a gente fala que é mais denso aqui, tem mais glândula aqui nas regiões um pouco perto da axila, mas, nesse caso, eu falei assim, gente, está duro isso, que estranho. E, além de estar duro, eu palpava. Então, assim... Então, pensa, antes de chegar nessa altura, e eu tenho certeza que 1 mês antes, 2 meses antes, eu tinha, né, meio que conhecia a minha mama, e por isso que eu falei assim, não está igual ao que eu palpei anteriormente. Só que a minha massa tumoral tinha 8 centímetros. Carla? Então, o que aconteceu? O meu câncer ele era multicêntrico, que a gente fala, ou seja, ele tinha várias lesões, vários nódulozinhos pequenininhos, que eram calcificações, e aí, quando eles ficaram acima de 1 centímetro, eles fizeram uma bolota, ou seja, eles fizeram, né, um brocotoma ali, e por isso que eu palpei. Então, quando a gente fala que é importante nós fazermos o nosso autoexame, sabermos como é a nossa mama, é que, quando tem alguma coisa diferente, a gente tem que sair correndo. Por quê? O início de câncer de mama, muitas vezes, é por microcalcificação, ela não é palpável. Até nós, ginecologistas, conseguimos ter uma sensibilidade de palpar a mama, dependendo da mama, porque, se tiver muita glândula, a gente também diminui a sensibilidade, acima de 1, 2 centímetros. Então, por isso que o autoexame, hoje, pelo Ministério da Saúde, é colocado como: se conheçam, não é o único exame norteador para a prevenção. Precisamos, sim, fazer os outros exames, e um deles é a mamografia no tempo adequado, e, se tiver antecedente familiar de ponto de atenção, que seja um pouco antes. Deu para entender? Eu não vejo nada na minha mama, não tenho nada, não vou procurar. Assim, câncer de colo de útero, né? Não estou sentindo nada, eu não procuro. Hora que sentir, sinto em dizer. Já foi. Porque, quando você tem odor, né, quando você tem, na verdade, sangramento, e o que a gente chama de um odor característico, que não é de corrimento, tá, gente? Um odor característico do câncer, né, uterino, do colo de útero, tudo, é porque já está invasivo. Então, a gente precisa fazer a prevenção, né, que é o Papa Nicolau, a citologia, e precisamos, sim, além de nos conhecermos, ou seja, conhecer nossa mama e nosso corpo, que a gente tenha também as prevenções no momento certo. Tá bom? Então, esse é um pouquinho, eu peço desculpas por ter ficado longe, eu não sabia a distância, vocês acabam não vendo, mas na internet tem essa foto, e vocês podem ver com um pouquinho maior muito mais cuidado aí. E aí, a gente falou lá da retração, está vendo o abalamento, a retração mamilar, a retração de pele, e aquele tudo parece amarelinho, vocês não estão enxergando muito bem, que nem eu aqui, essa distância, mas é como se fosse a casca de laranja. Tá? E aqui, talvez te ajude. Lembra que eu falei? Acho que não vai dar.
eu vou chegar aqui perto e vou ter cuidado para depois não descer. Lembra que eu falei das lesões ulceradas? Muitas vezes, é a primeira vez que a paciente procura, ela já está com essas lesões. E aí, quando a gente tem a retração de mamilo, então a gente vê um mamilo que, se a gente palpar, ele é mais endurecido. Aqui a retração de mamilo aqui, ali é a casca toda enrugadinha, que a gente fala casca de orange, né? De laranja, que é a pele enrugada. Aqui é uma retração que não tinha antes. Olha a diferença dessa mama e da outra. Dá para perceber? Aqui eu tenho uma mama que ela está pendida, né? E aqui eu tenho uma mama menor. Ela não está menor porque ela foi reduzida. Tem uma lesão aqui, que faz com que vai tudo engruvinhando, tudo fazendo retração, e daqui ela foi para cima. E aqui abalamento e retração também, que talvez não consiga ver muito bem por aqui, mas que está aparente ali. E aqui é um tipo de secreção sanguinolenta. Lembra que eu falei para vocês? Olha, né? As alterações existem, sim, saída de secreções de mamilo, benignas, que são aquelas esverdeadas, purulentas, leitosas, mas parecendo sangue ou clara, né, como água de rocha, que todo mundo fala, para lembrar bem da límpido, né, nós temos que procurar. O autoexame, a Natália vai falar um pouquinho, então vou pular essa parte, mas lembrar que a gente precisa também fazer o quê? Né? Além disso, a mamografia em situações, né, quando a gente traz lá todos os critérios de prevenção. E aí todo mundo fala assim, ai, Carla, tem que fazer mesmo? Vamos fazer um ultrassom? Aí eu falo assim, sinto muito. São 5 segundos que pode mudar a sua vida. Dói? Não minto. Nunca menti para minhas pacientes. Ainda mais eu que, né, já tenho uma cirurgia prévia, incomoda muito, mas eu conto. São 5 segundos que podem mudar a minha vida. Então, eu já chego no mamógrafo, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Tá? Então, mesmo que tenha um incômodo, a mamografia não substitui a ultrassom. Lógico, a ultrassonografia, em alguns momentos, nós precisamos complementar a mamografia quando ela é duvidosa, quando ela vem birrar de 0, mas, fora isso, gente, é uma dor que salva vidas. É um desconforto, não é todo mundo que sente, tá? Mas como, né, todo mundo fica assim, ai, né? Façam, né? Então a mamografia, a gente tem pelo Ministério, a gente vai mostrar como que ela é realizada, qual que é a periodicidade, mas não deixem de fazer por medo, não deixem de fazer por dor, tá? Porque realmente é o único modo. A ultrassom, está mais tranquilo, né? Mas ela é só complementar, ela não é diagnóstica, tá? Sozinha. Quando fazer? Né? Que eu falei um pouquinho para vocês. Para o Instituto Nacional, tá, do Câncer, que é o INCA, que é o nosso, né, norteador no Ministério da Saúde, a gente tem, a Natália acho que ia falar um pouquinho sobre isso também, mas só trazendo, ele coloca mamografia a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Pacientes que têm aqueles critérios de risco, né, de que tem alto risco, lembra? Antecedente familiar de câncer de mama antes dos 50 anos, antecedente de câncer de mama bilateral ou de ovário na família e câncer de mama masculino, a gente começa um pouco antes. Algumas sociedades falam, quanto antes? 10 anos antes do caso índice. Então, vamos supor, se eu tive com 36, minha filha teria que fazer com 25? Sim e não. Não existe consenso sobre isso. Eu preciso acompanhá-la. Quer dizer que precisa, hoje a gente norteia, o INCA coloca a partir de 35, independente da idade, que é o caso índice, e tem sociedades que falam que é 10 anos, se for precoce, que faça 10 anos antes. Mas o INCA, que é do Ministério da Saúde, fala que a partir de 35 nessas pacientes que têm risco. Tá? Quando? De 50 a 69 anos, tá? Que é o que está previsto pelo Ministério da Saúde, entre a faixa etária de 50 a 69 anos, mamografia a cada 2 anos. E exame clínico das mamas, que é aquele que a gente muitas vezes pede, pergunta para vocês, podemos fazer o exame da mama quando a gente vai colher Papa Nicolau? É um dos exames também que a gente faz para prevenção. Então, vocês se conhecem, a gente faz a palpação e complementa com a mamografia dentro desses períodos de faixa etária que são colocados aqui. A Sociedade Brasileira de Mastologia coloca a partir de 40 anos,
mas o Ministério da Saúde, que nos rege dentro onde nós estamos inseridos, né, no SUS, ele coloca a partir de 50 bianual. Tá? E mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado, a gente já começa a partir dos 35. Porque algumas mulheres fazem ultrassom de mama, aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes ele vem como BIRADS 0, né, que quer ser BIRADS, né, todo mundo pergunta, o que está escrito aí? 0 é bom ou ruim? Aí eu falo assim, ó, sinto muito, mas o 0 nem eu sei, porque eu preciso complementar. Ou vai colocar uma lupinha na mamografia para aumentar aquela área, ou vai fazer uma compressão naquele lugar, ou vai fazer um ultrassom complementar. Tá? BIRADS 1, está tudo certo, não tem nada. Né? BIRADS 2, alterações benignas, ou seja, do bem. BIRADS 3, alterações benignas, mas eu tenho que fazer a cada 6 meses, então não pode fugir do ginecologista. BIRADS 4, antigamente tinha a letrinha A, B e C. Aí agora só tem, aí voltou para o 4 só. Quer dizer que é um ponto de atenção. Muitas vezes a gente tem que ter certeza e a gente faz uma biópsia para ter certeza. E BIRADS 5, né, altamente sugestivo de câncer de mama. Precisamos investigar, né, com celeridade aí, tá bom? Então, agora o que nós, né, fechando já indo para o encerramento, o que posso fazer para prevenir o câncer de mama? Evitar obesidade, sobrepeso e obesidade, alimentação saudável, exercício físico, evitar ingesta de bebidas alcoólicas, evitar exposição de radiações ionizantes, ou seja, essas radiações outras, ou mesmo exames, né, que sejam desnecessários aí em grande frequência, não fumar, prevenção para todos os tipos de câncer. Existem possibilidades de cura? Nós já começamos o slide por aí, né? Na verdade, nós começamos a aula ao inverso. Sim, podemos prevenir, na grande maioria dos casos. Tá? E podemos curar, sim. E aí fica aqui, né? Lógico, a gente traz uma noção geral. Eu sei que talvez fique um monte de coisas mirabolando, um monte de dúvidas aí, né, na cabeça de vocês. A gente, né, a Natália vai complementar com algumas informações, né, informações importantes também. E nós estamos aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida. Então, espero que eu possa ter ajudado. E as que estão aqui, né? Estou vendo muitas mães novas, né, muitas pessoas novas. Informação é tudo. Informação que realmente, né, não seja uma fake news, né, eu falo que são preciosas. E vocês hoje, mesmo que vocês não se enquadrem em nenhum desses critérios, vocês podem levar para as irmãs, para as mães, para as avós, para os familiares, toda essa orientação, né, e tirar esse mito de que aquele negócio assim, quem procura acha, que bom que ache e que seja, né, o mais precoce possível. Combinado? Espero que eu possa ter ajudado um pouco vocês a esclarecerem, né, e tirar um pouco, desmistificar essa parte do câncer de mama. Obrigada. Boa tarde a todos, então, novamente. Vou falar um pouquinho sobre o autoexame, tá? E a saúde mental da mulher no câncer de mama. O câncer de mama hoje, então, é o mais comum e o mais fatal em mulheres. Por isso que a gente se preocupa tanto, por isso que a gente fala, a gente insiste, né? Ele tem a possibilidade de cura, é muito alta, e a gente só precisa se conhecer. Fazer o autoexame, e isso também não substitui a ida ao médico, tá? A gente precisa comparecer na consulta preventiva, como a doutora Carla falou. Hoje a gente tem a mamografia, que é é o padrão ouro hoje que a gente fala, né, como diagnóstico, mas o autoexame é importante para a gente se conhecer, quando a gente tem alguma coisa anormal na nossa
mama fisicamente. Isso aqui vai? Aqui eu falei um pouquinho da hereditariedade, da genética, mas a maioria dos casos, então, não tem a ver com a parte hereditária, tá? A detecção precoce, então, do câncer de mama é o que aumenta a nossa chance de cura. Então, a gente fica muito triste quando a gente vê câncer de mama em mulheres por falta de informação. Então, essa oportunidade hoje aqui é para a gente aprender, a gente falar, a gente comenta muito, mas, às vezes, essas coisas específicas a gente acaba passando despercebido e não costuma conversar sobre isso. E é importante, é muito simples, não custa nada a gente fazer o autoexame, não custa nada a gente ir lá na consulta preventiva, porque a gente sabe que, no início, a cura praticamente certa para todos. Mulheres jovens, mulheres idosas, na meia-idade, a gente consegue fazer esse tratamento e recuperar o quanto antes. Acho que ficou pequenininho, mas dá para ver que aqui é o autoexame, tá? Que é o importante, então, para o diagnóstico precoce, mas, como a gente falou, ele não é a primeira opção, ele não diagnostica, né? A gente só se conhece, vê se tem alguma coisa normal, mas é a mamografia que vai diagnosticar se realmente tem alguma coisa de errado, tá? Quem aqui faz o autoexame? Gente, levanta a mão. Levanta a bexiga. Ó, bastante gente, gostei. Gostei de ver. Ó, então, o autoexame, a gente fala para fazer preferencialmente 1 semana após o período de menstruação, tá? Que é onde desapareceu já as glândulas que já estavam demasiadas. Como que a gente faz isso? A gente tem que apalpar a mama como um todo. Então, a gente, de preferência, a gente pode colocar a nossa mão atrás, aqui na nuca, e apalpar o lado direito e o esquerdo. Então, a gente vai apalpar debaixo do braço direito, porque a gente também tem as glândulas aqui perto da região axilar, onde a gente pode encontrar. Debaixo do braço esquerdo, por toda a mama. A gente pode fazer em movimentos circulares também, onde a gente consiga tentar identificar. Por cima da mama, deitado também facilita. E os círculos que eu falei. Agora, todo mundo recebeu uma mama bem siliconada, que a Valéria que fez. Falei, Valéria, não é assim, que a gente não tem tanto silicone. Mas, enfim. Apalpe a mama de vocês aí, a bexiga, viu, gente? Veja se vocês encontram alguma coisa de anormal dentro. Procura aí se tem um nódulo, 2. Conseguiu apalpar ou só ver? Ele é durinho, molinho, como que ele é? Apalpa, gente, sem medo. Imagina aí, ó. Tá durinho? Tem umas maiores, tem umas menores, tem uma meio torta. Né? É assim que a gente tem que olhar, ó. Achou? Achou, Veline? Gente, é assim mesmo. A gente tem que apalpar. Tá um pouquinho difícil, mas é isso que acontece. Se a gente apalpar direitinho, se tiver alguma coisa, a gente vai achar. Ó, então, sinais de alertas que a doutora já falou da secreção, vou só repassar novamente. O nódulo nas axilas e na clavícula. A mudança do formato, né, a assimetria. A irritação, descamação, vermelhidão. E alterações no mamilo. Tem muita gente que vê alteração e, às vezes, não se importa, acha que é normal. E é uma das coisas que chama atenção. O que a gente tem hoje na rede pública, então, que auxilia a gente? A mamografia, então, que eu falei, que é considerado o exame padrão para o rastreamento. A recomendação, como a doutora falou, do INCA, é o rastreamento, o exame é oferecido de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos. Mas, aqui no município, a Secretaria da Saúde, a gente faz a partir dos 40 anos. Tá? Então, é uma coisa que a saúde aqui do município proporciona para vocês, tá? Para as mulheres aqui. A gente já começa a partir dos 40, até porque hoje a gente tem muito histórico de mulheres, né? A doutora mesmo falou com 36 anos, isso então não é tão incomum assim. Tem alguns hospitais, alguns convênios também que oferecem antes dos 50 anos, mas isso aqui no município de Dumont não é tão simples por aí, não. Então, a gente já está bem avançado com isso, oferecendo
a partir dos 40 anos, tá? Então, a gente tenta, a meta, né, do SUS, do Ministério da Saúde, é tratar 100% das mulheres que apresentam algum tipo de lesão precursoras do câncer, tá? Aqui eu falei também ali do citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos, porque a gente fala também um pouquinho do câncer de útero, que a gente precisa identificar, então, prevenção. A meta também é a universalização desses exames para todos, independente da raça, cor, renda, e manter a garantia do acesso ao tratamento. Tá? Permitir que as mulheres com câncer de colo do útero sejam acompanhadas por uma equipe multidisciplinar e especializada. Hoje, a nossa cartilha do Ministério da Saúde ela fala tanto, ela é junta, né, com o câncer de mama e com o câncer de útero, justamente porque o câncer de útero também é bem silencioso e quando a gente percebe alguma coisa de errado, às vezes já está bem tarde. Tá? Como fica a saúde mental da mulher nesses casos? Quais os aspectos da doença refletem mais na autoestima da mulher? A gente sabe o quanto é importante a mama para o corpo da mulher, né? Para a autoestima. E antigamente, que a gente não tinha os tratamentos de hoje, que as cirurgias eram totalmente... As mulheres se sentiam mutiladas, né? O certo era já arrancar toda a mama. A gente não tirava só um quadrante, um pedacinho, não. Já tirava toda a mama, que era para tentar acabar com isso o quanto antes. Então, o temor de câncer de mama acomete a retirada da parte do corpo da mulher, que muitas culturas, né, desempenha a função significativa da estética, fantasia, porque isso fica comprometido. Né? Como que a mulher se olha no espelho e vê que está faltando uma parte, né, que foi mutilada, alguma coisa assim. Hoje, as cirurgias elas são muito menos invasivas, muito menos para fazer com que a mulher não se sinta menos feminina. Tá? Então, aceitar sua nova condição e adaptar essa nova imagem do seu corpo exige um esforço muito grande, para o qual muitas vezes não estão preparadas, e por isso ela precisa de apoio dos familiares de preferência, as pessoas que tenham confiança próximas dela para poder passar por esse momento tão difícil. Falei ali, então, que os avanços da medicina, hoje a cura pode ocorrer em 97% dos casos das mulheres, né, que descobrem precocemente. Por isso que a gente bate na tecla do autoexame, do exame preventivo, da ida ao médico. Lembrando que os exames não substituem a consulta médica, viu, gente? Então, depois vem o medo, a preocupação, a ansiedade, culpa, tristeza, revolta e, o pior de todos, a negação. Né? A aceitação, o que fazer, e esse medo da morte, que é o principal. Né? Tanto que a gente passou isso ali no Covid, é recente. A gente tinha medo da morte, medo do vírus. A mesma sensação quando a gente descobre um diagnóstico desse é também a morte. Tá? O paciente ele pode desenvolver uma depressão e um isolamento social. Vou morrer mesmo, vou ficar em casa. Para que eu vou ficar saindo? Não é? Acaba se isolando, se convive no ambiente onde tem outras pessoas, a felicidade do outro acaba incomodando. Por quê? A gente está ali, o que eu estou fazendo? Vou morrer logo, para que eu vou, né, me divertir? A gente acaba se punindo nesses momentos. Os sentimentos variam de mulher para mulher, né? Apesar de serem maior ou menor intensidade, eles se manifestam em todas. O diagnóstico da doença e todo o seu processo são vividos pelos pacientes e os familiares no momento de angústia. O apoio do companheiro, gente, ele é muito importante, embora também seja uma situação difícil para ele. Tá? Então, para os dois, né? Para a pessoa que descobriu o câncer, mas para o parceiro, para o companheiro que está ali também. Então, é por isso que é importante conversar, ir ao médico para explicar, para entender, e esse apoio psicológico. Uma descoberta hoje numa paciente de 25 a 30 anos, ela terá um impacto muito mais traumático, tá? Porque ela está pensando em uma união, na construção de uma família, e provavelmente isso vai afetar as questões sexuais, as questões atrativas e a autoestima que a gente acabou de falar. O câncer de mama, então, ele envolve questões associadas à autoestima e à própria identidade feminina. E como lidar com isso? Não tem uma receita.
mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para colaborar e ajudar a gente a passar por isso. A mulher tem que se sentir próxima e ter confiança no médico. Tá? Quando a cirurgia é indicada, é importante a paciente saber, é o que eu falei, que os métodos hoje são muito menos invasivos. Tá? O apoio familiar é muito importante. A reconstrução da mama ela pode ser realizada mesmo no momento da cirurgia. Tá? E isso é indicado hoje pelo SUS também. A quimioterapia, atualmente, ela é menos agressiva do que antigamente. Tá? Então, os sintomas são muito mais amenos. Além da psicoterapia e medicamentos que a gente pode oferecer à paciente com a prática, falar também da prática de atividade física, da meditação, a alimentação, que é importante, a terapia ocupacional. Tá? E se tiver uma religião, né, às vezes católicos, evangélicos, independente, é um momento também de se agarrar na fé. Muita gente leva assim a sua fé e a gente sabe que funciona. Tá? Acompanhamento nutricional, manter a nossa rotina o mais próximo possível do que a gente vivia antes, né, da nossa vida normal, para que essas mudanças, quando se ocorrer, elas não afetem justamente essa parte emocional mesmo, nos proporciona mais uma situação depressiva, porque a gente muda a rotina, tenta se adaptar de outras formas, para de visitar os irmãos, para de ir à igreja, para de ter o lazer. Né? A vida sexual ela também pode seguir o ritmo normal. A experiência da amiga, da parente, do vizinha, do câncer de mama não serve como referência. Cada caso é diferente do outro. Tá? A atitude positiva, a gente sempre tem baseada em informações corretas e atualizadas. Por isso que a gente tem trazido aí, falando do autoexame, do diagnóstico precoce, porque isso funciona. E a superação da doença. Se conheça, se cuide, se ame. E obrigado a todos. Estamos aqui dispostos, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta. Gente, cuidado, não precisa muita gente, um de cada vez, por favor. Será que isso eu não tenho que saber? Né? Não. Né? Nós não temos que saber tudo. Pode. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que a maioria das mulheres faz quando acontece isso, porque eu, particularmente, atendo todas elas, é a mesma pergunta sempre. Doutora, fiz o exame, deu BIRADS 2. O médico lá do postinho está certo mesmo, eu não tenho que fazer uma ressonância magnética, eu não tenho que passar uma vez por mês no médico, acho que ele está errado. Qual que é a conduta, doutora? Porque isso é muito comum acontecer. Tá? E quando fala que é o segmento, quando o médico orienta, a paciente fica com medo e muitas vezes às vezes que encaminha para o HC, para o especialista. Então, uma coisa que acontece rotineiramente na atenção primária, que é o serviço básico, e a gente todos os dias tenta orientar o paciente. Então, nós vamos falar com o especialista aqui para ela tirar essas dúvidas. Obrigada pela pergunta, Alex. Acho que é importante, né? Por isso que a gente, né, uma das colocações que eu falo, a gente precisa entender o BIRADS. Todo mundo, né, pode conhecer o que quer dizer do 0 ao 5. Né? Então, o BIRADS 2 são alterações benignas, ou seja, né, são alterações da mama que dizem que estão ali dentro da normalidade do previsto. Mas, assim, o ideal não era ter nada? BIRADS 1. Quantas BIRADS 1 eu vejo? Acho que é tão poucos, porque ou tem um linfonodo intramamário, ou tem uma calcificação que é vascular. Então, muitas vezes são achados que existem sim,
mas são benignos. BIRADS 2 não precisa fazer exame complementar. BIRADS 0, lembra que eu falei? Quando a paciente pergunta, o que é o 0? Falei, nem eu sei. Ou seja, não consigo caracterizar essa mama. Eu preciso de exames a mais. Esse sim. Ressonância, que é uma das coisas, né, que as pessoas falam, porque tudo hoje é ressonância, né? Hoje, pasmem, né? O pessoal falou lá de que existe agora um PET scan que os famosos fazem, que custa não sei o que lá, que você vê tudo. Gente, exames desnecessários são igualmente, né, na verdade, a gente fala, né, esqueci a palavra, hein? Iatrogênicos, né? Ou seja, fazer exames desnecessariamente é tão ruim quanto, muitas vezes, né, não fazer. Então, a gente precisa ter uma parcimônia em relação a isso. Ressonância. Eu fiz ressonância pré-operatória, porque eu fiz quimioterapia para reduzir a massa tumoral, e eu tive que fazer uma ressonância até para saber como que poderia ser a minha cirurgia. Tá? Ressonância só em casos específicos. E por quê? Porque não existe, assim como o BIRADS, a mamografia é o padrão ouro, como a Natália falou. Né? A mamografia, a ressonância, ela vê muito mais coisas que são, na verdade, benignas, e, de repente, as pessoas ficam com dúvida e você começa a intervir mais do que a necessidade. Então, hoje, a ressonância ela é limitada em casos extremamente específicos, porque eles têm muito falso positivo, ou seja, tem alterações que, na verdade, não são nada de malignidade. Uma coisa, quando você foi perguntando, me veio à memória, né, que eu brincando com silicone aí, né, que todo mundo recebeu uma siliconada aí. Quem tem prótese, tá, pode e deve fazer mamografia no mesmo screening que é feito das outras mulheres, tá? Inclusive, né, a maioria, né, ainda bem, né, a maioria dos médicos já pedem uma mamografia prévia, porque toda vez que você mexe, né, na parte do parênquima, você pode ter uma fibrosezinha, pode ficar numa dúvida. Então, muitas vezes, antes de operar, a paciente tem que fazer uma mamografia, tá? E depois ela pode continuar o screening normal. Ah, mas não dói? Existe toda uma técnica para fazer a mamografia de pacientes que têm prótese, tá? Então, isso não contraindica. Ah, mas eu tenho uma mama muito pequena. Tem uma técnica que vai lá fazer. Então, BIRADS 2. Tá? Então, voltando, alterações benignas. BIRADS 3, preciso fazer mamografia a cada 6 meses para ver se essa alteração muda de característica. BIRADS 4. 4A, grande chance de ser benigno. Como a gente não, algumas coisas a gente é melhor ter certeza, então, hoje não tem o 4A, o 4B e o 4C. 4, BIRADS 4, investigue. Tá? E BIRADS 5, investigue, mas já sabendo que precisa ter uma celeridade, porque é grande chance. BIRADS 2, gente, está tudo certo. Entramos no padrão de screening normal. Tá bom? Ajudei? Certo? E, na dúvida, perguntem. Né? Então, muitas vezes a gente fala que perguntar não ofende, levar dúvida para casa, muitas vezes pode ser tão deletor quanto qualquer outra coisa. Então, podem perguntar, mas o BIRADS 2 ela está dentro do score de normalidade. Certo? Alguma coisa a mais? Qualquer alteração de que nós conversamos, tem que ir procurar, e aí é indicado dentro do que é alterado. Então, vamos supor, é diferente, lembra que acho que a Nath eu não vi, mas ela colocou uma pedrinha aí. Lembra que eu falei da minha massa tumoral? Eu falei, nossa, não era assim. Era uma pedreira, gente. Parecia que era uma pedra. Eu batia assim, ó, parecia que era pedra, porque a característica do tumor é petrificado. Ele é pétreo, ele parece uma pedra. Quando é muito molinho, quando parece que são alterações fibroglandulares, não é que a gente vai pegar uma paciente que chegue lá, que talvez com fibroadenoma, que é uma alteração benigna, e já vai correndo para a mamografia. Não é isso. O que a gente está falando é, qualquer alteração, procure o ginecologista ou médico de saúde da família. Ele tem também toda a competência para escanear e distinguir. Não, olha, isso muito sugestivo de alterações benignas, dependendo do antecedente, dos sinais que estão cisdofistos, do exame físico, né, e da idade, a gente pode fazer uma toronossografia, porque nós não estamos pensando em câncer.
Quando nós detectamos alguma alteração que é altamente sugestivo, que a gente acha, olha, isso aqui é um ponto de atenção, a gente encaminha para a mamografia mesmo, que não está dentro do perfil da idade. Mas vou voltar a falar, não é qualquer alteração que nós palpamos, que nós visualizamos, que a gente encaminha a paciente para a mamografia. Quando tem alterações que são sugestivas de benignidade, que a gente faz toda a anamnese, exame físico, a gente pode, nesse primeiro momento, pedir uma ultrassonografia, porque a gente está pensando em outras alterações benignas da mama, que a gente até pode um dia voltar a conversar sobre isso. Tá bom? Então, o médico vai nortear certinho se, olha, mesmo com a idade, alta, é um ponto de atenção, vamos fazer a mamografia. Não, olha, vamos, né, com calma, porque parece benigna, a gente faz a ultrassonografia primeiramente, tá bom? Complementar? Qualquer dúvida, a hora que vocês apalparem alguma coisa, tiverem, a gente procura a enfermeira Alex lá na unidade, ou a gente lá na unidade mista, estamos à disposição para resolver as dúvidas. Obrigada, viu? Boa tarde novamente. Quem está cansado aí, quem mora? Ai, já achei já algumas pessoas. Já está terminando, viu? Nós vamos falar rapidinho sobre a prevenção do homem aí, sobre o câncer de próstata, que também faz parte da campanha, né? Outubro Rosa, Novembro Azul. Tá? Eu sou enfermeiro, para quem não me conhece, sou enfermeiro do município. Eu trabalho na UBS, na Unidade Básica de Saúde, Prefeito Ernesto Betiol, postinho aqui da Coab, tá? E nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Novembro Azul, o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Eu estou com dois homens, tem mais? Tá, são 2 homens aqui, o restante mulheres, tá? Mas as mulheres elas possuem pai, avô, filho, tá? Bisavô, marido, tá? Então vão saber o que a gente está falando aqui. Alex, mês de combate ao câncer de próstata, Novembro Azul, destinado aos homens. Por que tem um mês destinado aos homens? Porque, gente, igualmente as mulheres, que têm um mês de outubro destinada para fazer aquela cartilha de prevenção ao combate ao câncer de mama, os homens também precisam, tá? E por quê? Esse mês, falar um pouquinho da história aí, né? Surgiu na Austrália, né? Como forma de fazer a prevenção masculina, né? De combate a essa doença. No Brasil, a campanha prioritária voltada ao câncer de próstata. Mas por que o câncer de próstata? Porque nós possuímos números muito altos e alarmantes de câncer de próstata. É muito alto. E assim, mais comum do que vocês pensam. Quem não está na área da saúde não tem noção do tanto de pessoas, de homens que falecem hoje por câncer de próstata. E, diferentemente das mulheres, e eu chamo a atenção dos homens que estão aqui, tá? A saúde tem muita dificuldade de alcançar os homens. Os homens são muito resistentes. Para vocês fazerem uma ideia, existe um estudo que no Brasil, a cada 10 mulheres que fazem segmentos na atenção básica de saúde, apenas 3,5 a 4 homens, não chega nem a 4, consegue fazer o segmento. Olha como que é discrepante essa diferença. É mais que o dobro de mulheres se cuidando, se prevenindo, correndo atrás de se tratar de prevenir do que homem. Por quê? Ainda é um tabu para o homem. Tá? Câncer. A doutora falou, a doutora Natália, a doutora Carla falou aqui para a gente aqui, tá?
as formas, como que o câncer se forma, né? A gente sai de uma célula normal, tá? Para um tecido infiltrado, tá? Formando aí as células cancerígenas. Uma coisa básica, tá? Que é igual no ser humano à formação da célula cancerígena. A próstata. A próstata, pessoal, é uma glândula, assim como o seio. No seio existem várias glândulas, tá? E no homem, o homem possui essa glândula chamada próstata, tá? O que acontece ali? Ele forma um aparelho reprodutor, tá? Ajudando ali na formação do sêmen, tá? Esse líquido aí que ajuda a nutrir e formar os espermatozoides. Ela possui inúmeras células que se multiplicam, crescem e morrem naturalmente. Tá? Falando mais do câncer, e voltando a falar aí, é aquilo que eu acabei de falar agora. É um resultado, é uma alteração anormal da célula. Câncer de próstata é a doença mais comum entre os homens acima de 50 anos. Eu vou contar uma particularidade para vocês. O meu padrasto faleceu. Meu padrasto foi quem me criou. Ele faleceu, vai fazer 2 anos de câncer de próstata. Tá? Então, eu tenho um histórico na minha família. Apesar de ser o meu padrasto, nós passamos por isso daí. Sendo que no Brasil é a segunda maior causa de mortes entre pessoas do sexo masculino. No Brasil é a primeira, hoje. Não era, tá? Entre o sexo masculino. Todo mundo sempre falava do pulmão. Hoje já não é mais. Avançou demais. E o grande culpado disso são os próprios homens, que têm a resistência de fazer o autoexame. Nós falamos do autoexame aqui. A mulher faz o autoexame de mama. Mas poucos homens sabem que os homens também têm que fazer. Porque homens também possuem câncer de mama. Assim como tem que fazer o autoexame, tá, da genitália masculina. Tá bom? Então, nós temos o homem possui muita dificuldade em fazer essa prevenção, em se cuidar. Fatores de risco. Mas o que pode causar o câncer de próstata no homem, Alex? Vários fatores. Igualmente, o câncer de seio, histórico familiar, obesidade. A gente sempre vai rodar na questão da obesidade, do sedentarismo, tá? Idade avançada acima de 65 anos, estilos de vida, tá? Alcoólatras, pessoas com comorbidades, né, tendem a possuir facilidade para desenvolver o câncer de próstata, tá bom? Fatores genéticos. Sinais e sintomas. Dificuldade, dor ou ardor ao urinar. Ele tem dificuldade para fazer xixi. O homem começa a sentir aquela queimação. Mas, aparentemente, ele não tem nada. Ele vai, faz o exame de urina da normal, tá? Aí fala para ele que ele tem que coletar o exame e o médico já orienta ele, depois do exame, a fazer o toque retal. E aí mora todo o problema. Tá bom? Eu já cuidei de vários pacientes, principalmente idosos, que se recusaram a fazer e morreram com câncer de próstata. Falaram que preferiam morrer do que ter um profissional fazendo o diagnóstico prévio. Daí você vê a dificuldade que é da gente alcançar esse diagnóstico no homem. Por isso que hoje se morrem tantos homens com câncer de próstata. Tá? Mais uma dificuldade aí de sinais e sintomas aí, ó, quando está em estágio avançado, infecção generalizada, insuficiência renal, ou seja, provoca uma debilidade no homem instantânea. O homem fica acamado, literalmente. Ele fica... Vocês podem ver, a gente que é da atenção básica, o que a gente faz quando a gente vê que o homem definhou? Ele está doente. Ah, mas ele está forte, né? Não perdeu peso ainda. Ele parou de comer, deu febre,
ele está com o intestino ok, tudo certinho, e a gente não consegue achar. Mas, vasculhando o histórico progressivo desse paciente, a gente vê que ele nunca passou por um urologista ou um médico mesmo do posto de saúde para tentar fazer uma investigação mais aprofundada com relação ao câncer de próstata. E muitas vezes é aí que se acha a doença. Só que, infelizmente, já no estágio muito avançado. A prevenção. A prevenção possibilita um diagnóstico precoce da doença e maior chance de cura. Acabamos de falar a prevenção do câncer de mama, tá? Quanto mais rápida você ter o diagnóstico, maior a chance de cura. E o câncer de próstata é a mesma coisa. Quanto mais cedo o homem se prevenir, foi lá, fez o exame de sangue, chamado PSA, tá ok, conversou com o médico, tem médico que já indica de cara, ó, vou te dar o PSA, ou você faz o toque comigo, ou eu vou te encaminhar para o especialista, tá? Para o urologista, para fazer o toque. Faz o encaminhamento e muitas vezes o homem não retorna. Isso é normal também, tá? Infelizmente. Mas, quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico de câncer de próstata, para o homem, gente, é melhor, porque o tratamento é mais tranquilo, menos invasivo, né? E psicologicamente é mais tranquilo para o homem também. O homem tem mais dificuldades psicológicas de encarar um câncer de próstata do que a mulher um câncer de mama. O homem não precisa nem ter câncer para ele já apresentar dificuldade. Se aparecer um caroço na bolsa escrotal do homem, pronto. Ele já começa a colocar coisa na cabeça, já começa a dar trabalho, tá? E atrás da prevenção, que é bom, nada. Ele reclama com a esposa, reclama com a família, mas o que a gente quer, que é o nosso objetivo, que ele faça o tratamento preventivo, a grande maioria, infelizmente, ainda não vai atrás. A gente espera que, com esse tipo de palestra, com esse tipo de incentivo, isso mude. O câncer de próstata, na fase inicial, ele não apresenta sintomas, eu acabei de falar. É necessário realizar exames preventivos, e anualmente. O PSA é um e o toque é outro. O toque retal, ele é rápido, ele é indolor, tá? E permite ao médico sentir alterações nessa glândula, tá? O paciente, existem várias formas de se fazer o toque, né? Várias posições. Mas, geralmente, o médico toca o paciente pelo reto e, literalmente, ele sente essa glândula prostática, se ela está aumentada, alterada. Estando aumentada ou alterada, até com caroços às vezes, porque o câncer ele dá brocotoma, o médico pede um exame mais aprofundado para fechar diagnóstico. Mas é um exame simples e dura 5 segundos. O PSA é o antígeno prostático específico. Todos os homens têm acesso ao PSA, gente. Todos os homens. É um exame hoje praticamente de rotina da atenção básica. Ninguém tem dificuldade de acesso. É de graça, está na rede básica de saúde, e é só ele ter o mínimo de esforço, correr atrás, chega lá, conversa com a enfermeira Alex, com o enfermeiro Sidney, porque muitas vezes tem vergonha de conversar com uma profissional mulher, tá? Ou muitas vezes conversa com a médica e com o médico. Tá? A gente vai, tendo indicação de pedido, solicitação do PSA, será realizado. E eu queria tirar uma dúvida aqui, a Cidinha. Tá? Nós temos urologista no município. Tá?
que é outra questão também que facilita o tratamento aqui no nosso município. Por quê? O uro é especialista. É ele que faz esse tipo de investigação, principalmente o toque retal, que é a grande parede que impossibilita o tratamento para os homens. Homens com 50 anos ou mais devem realizar os exames preventivos anualmente. Ah, mas existe histórico de câncer de próstata com menos de 40 anos? Sim, existe. É muito difícil, tá? Mas existe sim. E existindo aquela questão da questão genética familiar, a gente já procura fazer o diagnóstico mais cedo também. A gente não recusa solicitar exames. A gente aqui em Dumont, os homens aqui que vão fazer tratamento preventivo, eles têm uma cobertura muito grande, porque eles fazem todos os anos, tá, aqui na rede municipal. A gente não deixa nenhum. Às vezes, a gente pede o exame, já pede no complemento dos exames que ele quer fazer anualmente. Ele nem sabe, na hora que sai o resultado do PSA, a gente fala para ele. Ou, quando não, nas campanhas, que todos os resultados de PSA do município são encaminhados por urologista. Se deu anormal, a gente encaminha. Tá? Ah, mas Alex, qual que é o resultado normal do exame de sangue de PSA? Tá? Ó, considera-se até 2,5 nanogramas por milímetro de sangue. Normal. Acima disso daí, a gente já começa a fazer uma escala, tá, de perigo para o paciente. Essa escala é feita em cima da idade dele. Tá bom? Hábitos de vida. Com hábitos de vida simples e saudáveis, o risco de desenvolver a doença diminui consideravelmente. É aquilo que a gente sempre fala e sempre roda e cai no mesmo lugar. Pratique atividade física, alimentação saudável, o perigo do cigarro e da bebida alcoólica aumenta demais a incidência de câncer de próstata no homem. Tá? E tem um estudo também que eu gostaria de passar para vocês, mas não dá para se aprofundar porque eu precisaria de passar dados. E esse momento não é para isso. Que a população negra de homens tende a ser mais incidente no câncer de próstata. Negros. A população de homens negros, eles desenvolvem muito mais câncer de próstata do que os homens brancos. Isso é estudo, é número. E é uma projeção aí. Por isso, quando chega um negro com o PSA alterado, a gente já toca ele para o especialista para a gente já tomar cuidado, né? Os devidos cuidados que devem ser tomados. Tá bom? Cuidado com a saúde mental. O homem enfrenta algumas resistências. Por exemplo, eu sei que vocês todas aqui, vocês vão chegar em casa hoje, vocês vão olhar para o marido, para o filho, para o pai, para o avô e falar, ó, vocês fizeram já preventivo, já? Câncer de próstata? O Alex falou que vocês têm que fazer. Vocês vão ver a resistência que é por parte de alguns. Eu não. Eu vou, imagina, deixar um homem lá socar o dedo... Desculpa falar, vamos lá. Socar o dedo no meu rabo? Não é assim que fala? Ou estou falando alguma besteira? Gente, infelizmente, eles falam isso. Está todo mundo balançando a cabeça. Mas vocês estão vendo como é que é difícil cuidar do homem? Se já não bastasse a cada 10 mulheres fazer o preventivo, apenas 3,5 homens realizam isso daí. Uma coisa básica, padrão. Tá? Eu brigo com todos eles, não vou mentir para vocês, não. Tá? Que a minha morte é ver o homem deixar de se cuidar por fator psicológico. Tratamento. Tratamento vai depender do estado de saúde do paciente, estágio da doença, ou seja, se Deus ajudar e o paciente for um paciente que faz o preventivo, nós vamos pegar no começo do estágio da doença e o tratamento vai ser menos invasivo
menos agressivo, tá? Para evitar que a principal queixa, que é a questão da cirurgia, entrar via pênis e lá na próstata, com laringoscópio, retirar, descascar a próstata do homem inteira, quando não mandar para radioterapia e quimioterapia. Aí você pode ter certeza que o homem mentalmente, ele realmente está num estado bem difícil, tá? Acabei de falar. Cirurgia, radioterapia ou tratamento hormonal, que é a quimioterapia. Então nós temos que fazer a nossa parte. E assim, gente, o Sistema Único de Saúde, e assim eu gostaria de fazer um agradecimento ao SUS. O nosso SUS, ele previne de graça todas essas formas de doença. E gostaria de lembrar também que todo paciente que tem o diagnóstico de câncer, seja ele benigno ou maligno, hoje, com menos de um mês, ele está no especialista. Então, não tem por que correr do serviço de saúde. Em nosso município, nós possuímos clínicos gerais que realizam acompanhamento, solicitam exames e, se forem necessários para o diagnóstico e melhor tratamento do homem, em todas as situações. Nós, acabei de falar, nós contamos com um urologista no nosso município, tá? Então, Natália, só uma dúvida, o urologista está atendendo aí no nosso município? Ótimo, perfeito. Então, pessoal, você vê que nós temos tudo na rede e de graça. Não tem por que vocês não chegarem em casa, não conversar com o marido, com o pai, com o tio, com o avô, falar, ó, vai fazer o preventivo esse ano, tá? Vai lá no posto, conversa com os meninos, estamos esperando vocês. Importante é frisar que o homem necessita se cuidar. Hoje é de suma importância, quanto antes for detectado, melhor, o monitoramento de sua saúde. Quanto mais cedo detectarmos alguma anomalia em sua saúde, mais chance de cura o homem terá. Quando o homem se cuida, a chance de cura passa para 90%. É muita coisa, graças a Deus. Tá? E isso é o INCA que fala. Então, pessoal, eu vou passar uma tarefa para vocês, de convocar pai, avô, quem vocês amam, os homens que vocês amam na vida de vocês, a fazer o tratamento preventivo. Aí uma unidade básica de saúde, aí é o seu convênio, para quem tem convênio, e realmente conversar com o seu médico, fazer o preventivo, quebrar esse tabu, que é um tabu que mata, infelizmente, milhares de homens hoje no nosso país. A saúde do corpo começa pela educação da mente. Essa é a frase que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Um abraço aos homens que estão aqui hoje, né? Temos 2 aqui comigo. E um abraço para todos os homens que vocês carregam no coração. Tá bom? Obrigado por tudo. Eu estou à disposição aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição.